Muito bom dia, caríssimos jornalistas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa conferência. Agradecemos a presença de todos os obreiros, aos nossos membros, os mais de 500 mil, que nos assistem a partir da Fé TV e das redes sociais da Igreja Universal do Reino de Deus. Dizer que esta conferência tem como objetivo esclarecer a atual situação da Igreja Universal do Reino de Deus quanto ao levantamento da apreensão dos templos e à restituição aos seus legítimos possuidores. Tem também como objetivo esclarecer a reabertura dos templos selados e, continuando, a conferência tem a duração de 1 hora. Os caríssimos jornalistas aqui presentes vão poder, após a leitura do comunicado, fazer 2 perguntas. Sem mais demora, passo então a apresentar a mesa que está composta pelo senhor presbítero-geral da Igreja Universal do Reino de Deus, o senhor Bispo Alberto II. Compõe também a mesa o senhor vice-presidente do Conselho de Direção da Igreja Universal do Reino de Deus, o Bispo Antônio Ferraz. Faz parte da mesa também o senhor vice-presidente do Conselho de Direção da Igreja Universal do Reino de Deus, o Bispo Pascoal Sandrenho. Tem também a dona Akira Sandrenho, que é secretária-geral e faz parte do Conselho de Direção da Igreja. E, seguidamente, também o doutor Marcelo Mendes, que é o advogado da Igreja Universal do Reino de Deus. Sem mais demora, Bispo, eu passo então, com a permissão do senhor, para a leitura do comunicado oficial da Igreja Universal do Reino de Deus. Obrigada. Antes de mais, um muito bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos os presentes que vieram participar dessa coletiva de imprensa. Queria também agradecer, em particular, os senhores jornalistas que, graças a Deus, sempre que são chamados para um devido esclarecimento naquilo que os assuntos que envolvem a Igreja Universal do Reino de Deus, sempre atenderam o nosso chamado de prontidão. Quero agradecer em nome do coletivo de bispos e pastores e também em nome dos mais de 500 mil fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus, a vossa presença aqui. Para dizer que hoje nós estamos aqui para esclarecer alguns pontos relacionados com a reabertura de todos os nossos templos de Cabinda ao Cunene, e também estamos aqui para responder algumas questões que talvez os senhores jornalistas e a sociedade em geral queiram saber. Eu vou fazer a leitura oficial daquilo que é o nosso esclarecimento, e eu começaria por dizer o seguinte: em 31 de março foi proferido pelo Tribunal Provincial de Luanda o acórdão que absolve os arguidos da maioria dos factos de que vinham sendo acusados, ordenando o levantamento das apreensões dos templos de forma imediata e a restituição aos seus legítimos possuidores. O acórdão proferido pelo tribunal determinou o levantamento das apreensões dos templos por entender não se justificar a manutenção destas apreensões. Ora,
Como bem notou o tribunal quando leu o acórdão, não lhe cabe, no âmbito da jurisdição criminal, aferir da legitimidade da direção da Igreja, pois existem dezenas de processos cíveis para clarificar essa situação, o que determinou o levantamento da apreensão e restituição aos seus possuidores. Neste momento, devem as autoridades públicas, policiais, o Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos respeitarem a decisão judicial que restituiu os templos, e a decisão esta que é soberana e não pode ser desrespeitada por outras autoridades do Estado, nem ser fruto de interpretações contrárias ao que está descrito, sobre pena de estarmos perante ilegalidades e injustiças que põem em causa o Estado de Direito e democrático. A Igreja Universal do Reino de Deus e as suas centenas de milhares de fiéis ansiavam pela reabertura dos seus templos para aí poderem exercer livremente e em condições condignas o culto religioso. Assim, se salvaguardando e respeitando o direito à liberdade religiosa de milhares de fiéis da Universal. O facto de decidirmos fazer essa comunicação é em resposta às declarações sem fundamento legal realizada no dia 16 de abril pelo diretor adjunto do Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, Dr. Ambrósio Micolo, informando que o referido instituto, em momento posterior, iriam fazer a entrega dos templos apreendidos à liderança reconhecida pelo INAR. Com devido e merecido respeito, não cabe o Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos tomar tal decisão, pois, além do mesmo estar suspenso e impedido de praticar atos sobre esse tema devido a uma providência cautelar de suspensão de eficácia que corre os seus trâmites na Câmara de Cível, Administrativo, Fiscal Aduaneiro do Tribunal Supremo, tais declarações violam direitos e atacam diretamente centenas de missionários e milhares de fiéis da Universal de Cabinda ao Cunene. Sem contar que foge completamente das suas competências, pois os mesmos deveriam ser um órgão mediador e não julgador. Pedimos às autoridades constituídas, em especial ao nosso Executivo, que busquem uma solução definitiva, pois não somente as pessoas que estão sentadas nesta mesa são as prejudicadas e que têm sofrido com essa situação, mas também as milhares, as centenas e milhares de fiéis em todo o território nacional têm visto impedido o seu direito de culto cerceado. Em face de tudo isso, requeremos às autoridades policiais e administrativas que promovam o respeito à nossa convicção de fé, sem que haja violência ou truculência contra os nossos fiéis e os oficiais da Igreja, uma vez que do juízo contido no acórdão resulta que os templos não constituíram instrumento para a prática de qualquer crime e, por conseguinte, a apreensão tornou-se desnecessária e, por isso, da reabertura dos mesmos. A IURD e seus oficiais, milhares de membros, obreiros e jovens, permaneceremos serenos, defendendo os nossos direitos e salvaguardando pela Constituição da República de Angola. Muito obrigado.
terminado essa leitura, queria também esclarecer a toda a sociedade e aos senhores jornalistas aqui presentes que desde quando começou esse conflito até a data atual, nenhum dos senhores pode dizer ou afirmar que os meus oficiais aqui assentados, obreiros e membros, e os mais de 500 mil fiéis de Cabinda Ucunene, invadiram, ou tomaram, ou foram recuperar templos que, noutrora, foram tomados de forma violenta das nossas mãos. Todos assistiram, todos viram como esses templos foram tomados de forma violenta. Pastores foram agredidos, pastores foram expulsos das suas residências, e nem por isso nós fomos lá para retomar esses templos. Porque nós entendemos que há um fórum próprio para que problemas dessa ordem sejam resolvidos. Até então, nós esperamos que a justiça fizesse o seu trabalho. Como é que pode hoje, que nos foi dado o direito de podermos entrar dentro dos templos que estavam em nossa posse, reabrimos e estamos a cultuar? Os indivíduos que outrora tomaram à força esses templos vêm querer usar de violência, truculência e até mesmo usar as forças da ordem pública para impedir que nós exerçamos o nosso direito de culto. Quero dizer a toda a sociedade e a todos que nos assistem nesse exato momento, inclusive as nossas autoridades, ao nosso executivo, que nós não aceitaremos tal situação. Nós, os membros da Igreja Universal do Reino de Deus, e nós, os oficiais, pastores e bispos, desta forma ou desta feita, não aceitaremos mais que venham nos nossos templos com violência, que venham nos nossos templos com truculência, porque nenhum dos templos que estão em nossa posse serão tomados. Porque o povo esperou 2 anos, o povo esperou a justiça, e nós assim acreditamos que a justiça foi feita. Esperamos que todos os intervenientes e todas as instituições do nosso Estado respeitem, por favor, a decisão do tribunal. O tribunal decidiu a restituição e a reabertura de todos os templos, e é assim que foi feito, e é assim que será. E nós vamos continuar a cultuar o nosso Deus, vamos continuar a buscar o nosso Deus, sem que haja interferência de terceiros. Está claro o acórdão, a restituição aos seus possuidores. Então, se a restituição foi feita aos seus possuidores, não pode vir A ou B ou C dizer que são legítimos disso ou daquilo outro. Por favor, respeitemos a decisão, mais uma vez, do tribunal. Muito obrigado. Muito obrigada, Bispo. Nós, então, fica assim clarificada a posição da legítima liderança da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu passo, então, para os jornalistas poderem ter um momento de fazer as suas questões, tirarem as suas dúvidas, e passo a chamar, então, o Jornal 24 Horas. Está aqui presente, por favor. Senhor Bispo, eu gostaria de saber, a Igreja Iurde chegou a dizer que havia de processar o advogado David Mendes. Então gostaria de saber quais são os motivos que farão com que a Iurde processa o advogado David Mendes. Se porventura tiver que processar, então que diga os motivos. E se não, diria que praticamente isso seria uma falácia. Obrigado.
Em relação, muito obrigado, senhor jornalista. Em relação ao caso David Mendes, eu fiz um pronunciamento de que realmente nós vamos processar o senhor David Mendes pelos seus pronunciamentos levianos, difamatórios à minha pessoa. Entendo eu que o pronunciamento do senhor David Mendes foi para assassinar a minha reputação, para assassinar o meu caráter. E alguém se pergunta, mas por quê? Porque dentro daquilo que são os pronunciamentos que o senhor David Mendes afirma, diz que nós recebemos valores do exterior e recebemos apoio de alguns partidos da oposição. Gostaríamos que o senhor David Mendes provasse isso, porque sempre fui claro nas minhas abordagens que o meu partido é o Evangelho, o meu partido é ganhar almas, o meu partido é ajudar as pessoas. Nós não estamos a fazer política, nós estamos a ganhar almas. E quando alguém diz que nós estamos a apoiar partido A, B ou C, ou que estamos sendo apoiados por partido A, B ou C, terá que provar isso. É por essa razão que nós vamos abrir um processo por calúnia e difamação pelo senhor David Mendes. Obrigado. Obrigada, Bispo. Posso então chamar a Rádio Nova. Ok, obrigada. Rádio Mais. Senhor Bispo, qual é a consequência que a reabertura dos templos a nível nacional vai ter por parte dos fiéis da igreja? Muito obrigado, senhor jornalista. Eu não diria consequência, eu diria o impacto positivo que isso vai dar, e já está dando, como os senhores puderam observar. Os nossos templos estão abertos em todo o território nacional desde quarta-feira, e desde quarta-feira para cá os templos estão cheios, os templos estão lotados, e isso porque o povo, como eu já disse há pouco, ansiavam estar dentro dos seus templos para cultuar, buscar a Deus. Então, o impacto é positivo, não terá consequências negativas, pelo contrário. Agora, as pessoas saberão a força da Igreja Universal do Reino de Deus, no sentido de que esse povo, durante esse período, se tornou muito mais forte em sua fé, se tornou muito mais compacto na sua crença, e isso só tem a contribuir para o bem-estar da nossa sociedade, porque são pessoas que um dia, outra hora, estavam mergulhados no mundo das drogas, vícios, pessoas que sofriam e hoje são libertas e reconhecem o trabalho da Universal. E através dessas pessoas, outras pessoas também serão ganhas. Por isso, os senhores jornalistas podem acompanhar, durante esse período, que a Igreja Universal do Reino de Deus só tenderá a crescer mais e mais. Obrigado. Obrigada, Bispo. Então, passo a palavra aos factos diários. Obrigado. Bom dia a todos os presentes. A minha questão Sim, estamos diante de uma situação que todo mundo já sabe. Eu gostaria de saber se a Igreja Universal está preparada para dividir o patrimônio da Igreja. Tendo em conta a situação recorrente que estamos a viver até hoje, o outro lado, quando eu digo o outro lado, através dessa realidade, também não abre as mãos a alguns templos que eles têm em posse. Então, será que a Igreja Universal, falo dessa ala, desculpa lá usar esse termo, se é pejorativo, desta ala, está preparado a dividir o patrimônio da Igreja? Essa é a minha questão.
Muito obrigado. Os senhores jornalistas e a sociedade em geral sabem que, dentro daquilo que é o nosso trabalho e que tem acompanhado os nossos pronunciamentos, nós, a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada em 1977 e aqui em Angola, reconhecida em 92, e que tem como objetivo o ganho de almas e a apaziguação dos espíritos, nós nunca tivemos focado naquilo que é o material, naquilo que são patrimônios. Razão pela qual, dentro de todo esse conflito, os senhores não vejam nós irmos fazer confusão nos templos que esses indivíduos tomaram à força. Agora, se nós estamos dispostos ou não a abrir mão dos patrimônios, nosso país é um país sério, tem instituições sérias, tem mecanismos próprios, temos os tribunais, por isso que eu diria que nós temos vários processos cíveis aonde vai se determinar a questão patrimonial dos templos, e isso para nós não é prioridade agora. A prioridade que nós temos agora é podermos cultuar. Os tribunais cíveis, dentro daquilo que são as providências cautelares, terão a sabedoria de tomar as decisões que têm que ser tomadas em relação aos patrimônios da Igreja Universal do Reino de Deus. Muito obrigado. Passo a palavra à TV Rayar. DW. Bom dia, Sr. Bispo. Eu tenho 3 perguntas, se me permitissem. A primeira, quando estivemos no tribunal, no dia da sentença, eu percebi que o juiz esclareceu que, sobre a legitimidade dos patrimônios, as partes deviam litigar numa outra instância. Nós queremos saber como está o processo noutra instância e, com a reabertura da igreja, uma vez que estão a litigar ainda, a vossa direção não terá agido à margem da lei ao reabrir os templos? A outra questão, sendo cristãos, o que está a impedir a reconciliação entre as partes? E o juiz, o bispo acabou de dizer que a Igreja Universal já não vai aceitar violência. Eu quero saber o que farão caso venha a se repetir os atos de violência. As 2 primeiras perguntas eu vou deixar que o nosso advogado responda. Eu vou responder a terceira pergunta quando fala de reconciliação. Quando se fala de reconciliação, nós temos que ir no fundo da questão, que é a questão espiritual. Eu não posso falar de reconciliação quando eu uso a violência. Eu falei aqui agora há pouco que em nenhum momento os senhores viram nós irmos atacar o outro lado. Ou seja, os mesmos que falam de reconciliação são os mesmos que até hoje começam a cometer os mesmos crimes desde o princípio. Os mesmos que falam de reconciliação são os que tomam templos, batem pastores, usam as forças públicas para invadirem, e etc, etc, etc. Eu não posso falar de fidelidade se eu sou adúltero. Eu não posso falar de honestidade, de que não posso roubar se eu roubo. Então, quando se fala de reconciliação, aquela pessoa que fala de reconciliação tem que ser o primeiro a praticar a fundo aquilo que é a reconciliação. Isso não quer dizer que nós não estamos abertos ao diálogo, não estamos abertos à reconciliação, porque a reconciliação faz parte da vida cristã, faz parte de todos aqueles que conhecem de facto a Deus. Mas eu diria que é impossível você falar de reconciliação se você não está reconciliado com Deus. É impossível. E outra questão que todo mundo deve ter em conta é que quando nós vamos na questão da reconciliação, nós temos que entender que esse lado que agora está aqui a falar
é o lado mãe. A Igreja Universal do Reino de Deus é a mãe, aonde aqueles que reivindicam foram criados, foram formados e hoje são o que são, graças a essa mãe. Em muitos pronunciamentos que estão nas redes sociais, se os senhores quiserem, investiguem, esses mesmos indivíduos, muitas das vezes chegaram e falavam o seguinte: olha, nós nos desligamos da liderança do Edir Macedo. Ou seja, eles afastaram-se da Igreja Universal. Eles quebraram o vínculo com a Igreja Universal. Se hoje entendem que deve haver reconciliação, que voltem. E a igreja está aberta para essa reconciliação. Mas que reconheçam que houve crimes, que houve erros, que houve excessos, porque isso tem que ser colocado em pauta. Biblicamente falando, a Bíblia diz que Deus perdoa, mas Deus jamais inocenta o culpado. É o que está escrito. E nós cremos nisso e cremos na palavra de Deus. Obrigado. Eu vou deixar que o nosso advogado responda as duas questões que o senhor jornalista colocou. Muito bom dia a todos. Senhor jornalista, é uma excelente pergunta, né? A pergunta que eu faço. Sim, sim. Sim, sim. Ok. Então, muito obrigado. Do lado jurídico, entendemos que, em regra, não deve haver um pronunciamento público, nem influir nas decisões judiciais que se encontram pendentes em tribunais. Entretanto, atendendo à mediatização de todo esse processo e, sobretudo, dos pronunciamentos que ocorreram nos últimos dias, julgo que seria importante, então, aqui esclarecer. A primeira pergunta que faz relativamente a como se encontram os processos cíveis ou de jurisdição não penal, aquilo que diria é que os processos encontram-se a tramitar. Existem mais de 30 ações cíveis, entre providências e ações principais, que nesse preciso termo correm os seus trâmites legais junto das secções da Sala do Cível e Administrativo das províncias de Angola, né? Ou seja, as ações não se resumem apenas em Luanda, estão um bocadinho em todo o país. Então, é nesse preciso termo que se encontra. Perguntar-me-á quando é que poderá haver uma decisão. Responder-lhe-ei que a Justiça falará no seu tempo, né? Quando a segunda questão que coloca se a Igreja está a agir à margem da lei, a nossa interpretação genuína que decorre ou que decorreu da leitura do douto acórdão do Tribunal da Comarca de Luanda é que a restituição não carecia da intervenção de terceiros. Perguntar-me-á porquê. Ou seja, porque o Tribunal não o referiu. O Tribunal referiu relativamente quais seriam os procedimentos que seriam, que resultavam da apreensão das contas bancárias, mas não o fez relativamente aos templos apreendidos. E é essa a interpretação que nós retiramos. Não sei se responde à pergunta, Sr. Jornalista, mas se precisar de mais algum esclarecimento, por favor, diga. Obrigada, doutor Marcelo. Obrigada, Bispo. Eu passo, então, para a FETV. Muito bom dia, obrigada. A minha pergunta vai para o senhor advogado. Senhor advogado, diante da situação da Igreja Universal, segundo o artigo 10º da nossa Constituição, será que isso não constitui uma inconstitucionalidade? E se sim, qual será o posicionamento da Igreja diante dessa situação?
Não sei se compreendi corretamente. Diante da situação que nós estamos a viver na Igreja Universal do Reino de Deus, essa situação toda, segundo o artigo 10º da nossa Constituição, sobre o direito do culto... Eu não gosto de citar Voltaire, mas nós respeitamos todo pronunciamento e toda interpretação que se retira. Nós entendemos que não existe, nem estamos perante qualquer inconstitucionalidade. Ou seja, são os tribunais que indicam se há ou não há inconstitucionalidade. Ou seja, nenhum tribunal veio sancionar ou indicar que a conduta ou o comportamento ou a atuação da Igreja Universal como inconstitucional. A nossa ideia aqui é contribuir apresentando o nosso ponto de vista, ainda que compreendamos e valorizamos que existam outros pontos de vista. Muito obrigado. Obrigada. Eu passo a Lusa. Muito bom dia. Tenho algumas questões ao Sr. Bispo. A primeira é em relação ao número real de templos que a IURD tem a nível do país. Eu gostava de perceber qual é o número real de templos a nível do país, nas 18 províncias do país, qual é o número real de templos. Quando faz alusão em relação à reabertura que aconteceu na quarta-feira, eu também gostava de entender quando é que efetivamente começou o impedimento e quais foram as motivações apresentadas, no caso, os agentes da Polícia Nacional, que fez alusão na sua comunicação inicial, e também sobre a temática voltada ao INAR. Disse também na sua intervenção que é a favor da reconciliação. E em instantes lhe foi colocada a questão sobre a partilha dos templos. E aí surge a minha questão, uma vez que é a favor da reconciliação, e também isso emana da Bíblia, como disse muito bem, eu gostava de perceber por que não assume aqui publicamente que é favorável à partilha do património. Porque permanentemente a temática voltada à IURD é associada de forma recorrente ao foco ou alcance material, no caso, ao alcance financeiro. A IURD, de forma reiterada, lava roupa suja, com as devidas aspas, publicamente. Não pode assumir que publicamente a partilha do património com outra ala para amenizar os ânimos? Obrigado. Por favor, vamos manter o silêncio na sala. Muito obrigado, senhor jornalista. Começando pela questão de patrimônios, eu repito, nós, se calhar, temos uma visão muito diferente dos nossos irmãos que estão do outro lado, porque percebe-se claramente que os nossos irmãos estão mais interessados com o patrimônio do que outra coisa. Eu repito, o nosso interesse aqui não é questão de divisão de patrimônio, porque nós, ainda que tivéssemos que começar do zero, nós começaríamos do zero. O que está sendo discutido aqui é a questão de justiça. Nós estamos sendo injustiçados. Não é questão de patrimônio. Se o Estado decidir, e eu falo aqui agora publicamente, que nós fiquemos sem o patrimônio, mas que não nos retirem a marca, porque essa marca pertence a um homem chamado Bispo Edir Macedo. A questão não é patrimônio, nós estamos a lutar por uma questão justa. De quem é essa marca? Quem fundou a Igreja Universal? Essa é a questão. Porque nós, pela fé que temos, nem que começaríamos do zero, nós temos fé para pregar o Evangelho. O que está em jogo aqui não é patrimônio. O que está em jogo aqui é uma questão de justiça. O que tem que ser colocado em pauta é como esses indivíduos tomaram os templos de forma violenta, com esbulhos, e ninguém fala nada. Os senhores jornalistas acompanharam em rede social, em mídia pública, como esses indivíduos tomaram patrimônio. Então você tomou uma coisa de forma ilegal, agora diz que tem que dividir. Onde é que estão os tribunais?
Nós vamos colocar por terra um país de justiça, democrático e de direito. Vamos colocar por terra. É como se não houvesse justiça nesse país. Há muito se falava que as decisões do tribunal todo mundo terá que aceitar. Por que eles não aceitam? Nós ganhamos a causa no tribunal. Os nossos bispos foram inocentados. Se a causa da tomada dos templos foi os crimes que diziam que havia na Igreja Universal, e agora que se diz que já não há crimes, por que não devolver os templos? Por que agora a temática é dividir o patrimônio? A sentença do juiz não vale? A sentença do senhor meritíssimo juiz Tutre Antônio não vale de nada? Caríssimos jornalistas e os presentes, usem a inteligência, usem o raciocínio. É fácil falar de divisão de patrimônio, é fácil falar de reconciliação, tudo isso é fácil. Vamos no mérito da questão. Vamos em como começou essa temática. As pessoas pensam, as pessoas têm cérebro, e as pessoas não podem aceitar serem manipuladas por tudo que sai nas redes sociais ou nos jornais. As pessoas têm que ter a capacidade de refletir, porque esses milhares de fiéis que estão aqui sabem como tudo começou. Senhor jornalista, eu não estou aqui para responder por mim. A Igreja Universal que o senhor está vendo não são essas pessoas que estão aqui nessa mesa. São mais de 500 mil fiéis. E eles é que são dono desse patrimônio. E eles não vão aceitar abrir mão daquilo que é deles. Eu sou simplesmente um missionário. Hoje eu estou aqui, amanhã eu vou para outro país. E os fiéis? Os fiéis conhecem os seus líderes. Os fiéis conhecem os seus pastores. Tudo que nós queremos é cultuar em paz. Eles tomaram os templos. Ninguém foi até os templos deles, que eles tomaram a força, retirá-los, porque nós estamos à espera que o tribunal, no cível, aonde nós interpusemos as providências cautelares, tome a decisão. Estamos à espera. Simplesmente assim. E se hoje nós estamos aqui dentro dessa sala, por uma questão de decisão judicial, queremos cultuar em paz, não queremos confusão, simplesmente assim. A questão de quem vai ficar o patrimônio, ou se vai se dividir o patrimônio, deixa, senhor jornalista, o Tribunal Cível decidir. Simples assim. Obrigado. O número de templos. Ok. A princípio, a Igreja Universal em Angola, ela compunha 307 templos. Desses 307 templos, muitos desses eram alugados. E devido a esse período, esses quase 2 anos, onde os templos estavam fechados, houve uma necessidade de nós devolvermos os templos aos seus proprietários, porque não fazia, não era lógica, não fazia sentido manter os templos vazios, fechados conosco e ficar pagando aluguel. Nós temos, não tenho aqui o número exato, temos mais de 100 templos construídos e próprios. Nesse momento, nós temos mais de 100 templos em nossa posse, e é esse que nós estamos a defender agora, que estão reabertos em todo o território nacional de Cabinda ao Cunene, incluindo aqui a sede nacional onde nos encontramos agora. São mais de 100 templos abertos em nossa posse. Obrigada, Bispo. Teve hora H? Ok, obrigada. Rádio Despertar, por favor. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de colocar 2 questões. A primeira questão recai ao advogado.
quem é o INAR diante das decisões ou do coletivo de juízes do Tribunal Constitucional Dona Ana Joaquina? Tudo em volta desta última reação que se despoletou nos últimos 2-3 dias e com a colaboração da Polícia Nacional. Uma outra questão recai ao Bispo. Muito recentemente, o suposto líder da ala angolana foi recebido pelo presidente, ou seja, o secretário do MPLA, e foi entrevistado em plena imagem do presidente da República. O presidente do MPLA não fez eco, tanto na mídia privada e nas redes sociais. E pergunto ao Bispo Segunda se já tinha sido recebido pelos líderes na oposição e por que esta ligação de pertencer, de fazer parte ou de militar a um determinado partido político. Obrigado. Ok, eu vou responder o que me cabe, o nosso advogado vai responder a parte que lhe cabe. Olha, não cabe a mim responder a respeito dos encontros que o outro lado mantém com os partidos políticos. Eles sabem das motivações que os levam a manter esse contacto e só eles podem responder. Se fez ou não eco nas mídias privadas, também não é do nosso interesse saber se faz ou não eco, mas eu responderia do meu lado em particular, que como igreja, nós estamos inseridos numa sociedade em que, como parceira do Estado, nós colaboramos com todos aqueles que queiram colaborar, independentemente da filiação política. Se eu for chamado a uma reunião, eu vou atender o chamado. Eu vou participar da reunião. Mas o facto de eu ir a uma reunião aonde eu fui convocado, aonde eu fui chamado, isso não quer dizer que eu estou a apoiar ou não apoiar. A questão é que, como líder espiritual de uma instituição, eu tenho algo a contribuir para o desenvolvimento do meu país. Eu tenho opiniões a emitir para o desenvolvimento do meu país, independentemente do partido que me chamar para conversar, independentemente do partido que queira sentar conosco e reunir, nós, como cidadãos desse país, estamos dispostos a contribuir para o futuro do nosso país. Não entrando no mérito da questão se somos militantes ou não, o que importa é contribuir para o desenvolvimento desse país que se chama Angola. Muito obrigado. Muito obrigado pela questão, Sr. Jornalista. Do lado jurídico, nós estamos do lado, e queremos estar, do lado da solução e não do problema. Do lado jurídico, toda atuação é de agir dentro do cumprimento da lei. Ora, há uma divergência clara que está a ser discutida no Fórum Civil relativamente a quem são os legítimos representantes da Igreja Universal. Foi usado aqui o termo, por diversas vezes, dá-la, há claramente uma divergência. E nós entendemos que essa questão da divergência está a ser discutida no Fórum Civil.
e caberá aos tribunais se pronunciarem quanto a este respeito. Até que os tribunais se pronunciem, nós entendemos que os templos devem ser restituídos a quem os tinha materialmente antes da apreensão. Muito obrigado. Alô? Correio da África? Está aí? Está ultrapassado. Correio da Quiana? Bom dia a todos. Não é propriamente uma pergunta, mas para poder levar a reflexão a todos, em particular aos líderes da Igreja Mãe, se têm orado a favor da Igreja Universal Filhos, porque muitas das vezes a falta desse conflito passa no sentido da interpretação e entendimento espiritual. Se têm orado a favor desta disputa e luta pelo património e, em particular, pelos bens da Igreja. Muito obrigado, senhor jornalista. Esse é o nosso trabalho todos os dias. A Bíblia nos ensina a orar até pelos nossos inimigos. A Bíblia nos ensina a orar até por aqueles que nos perseguem. E porque quando eu oro por aquele que me persegue ou pelos meus inimigos, eu estou a lavar a minha alma. Eu estou a trazer paz para a minha alma. Então, para dizer que a Igreja Universal do Reino de Deus vai continuar assim a orar por aquelas pessoas que, se calhar, espiritualmente precisam que os olhos se abram e consigam enxergar as coisas de forma espiritual dentro daquilo que é a questão da Igreja Universal, nós não vamos parar. Os milhares de fiéis que vocês estão vendo aqui na sala, todos os santos dias oram, e nesse exato momento, só para o senhor jornalista ter uma ideia, está todo mundo em jejum, por conta dessa situação da Igreja Universal do Reino de Deus. Então nós vamos continuar nessa linha, e temos a certeza que vai dar tudo certo, Deus vai abençoar. Obrigado. Passo a palavra, então. Desculpa. Jornal Continente. Está aqui na sala. Rádio Eclésia. Está aí a Rádio Eclésia. TV Jesus. Ok. Bom dia, Sr. Bispo. Tenho a seguinte questão. Como cristã e como líder espiritual, eu gostaria de fazer uma pergunta se o Sr. Bispo estaria disponível a aceitar, perdoar a quem errou. Estou a falar no sentido da ala, que a Ana Filho, né, no caso, se pudessem vir junto do senhor bispo pedir perdão, aceitaria esse perdão? E por outra questão, será que essa divergência que existe no seio da Igreja Universal, não temos muitos fiéis que antes militavam nessa igreja, estavam em casa durante esse conflito? Como seria então a condição destas almas para sarar essas feridas como líder espiritual? Obrigado. Muito obrigado, senhor jornalista. Me colocou a questão se nós perdoaríamos. Já o perdoamos ou já os perdoamos, e se quiserem voltar ainda hoje, serão bem-vindos. E a Igreja Universal, como sempre falamos, tem lugar para todo mundo. Desde que a pessoa que pede perdão peça com sinceridade e com verdade. Todos aqueles que foram perdoados pelo Senhor Jesus foram perdoados porque houve dentro do seu íntimo sinceridade e verdade.
Eu não posso falar de perdão de boca para fora. Esse perdão tem que ser do fundo do coração. E quando assim é feito, a Igreja Universal, dentro daquilo que é a disciplina espiritual, tem os seus mecanismos para inserir, para ajudar, cuidar, acompanhar o estado espiritual daqueles que voltam. A outra questão, esqueci, não sei o que. A outra questão, por favor. É sobre aqueles membros fiéis da Igreja Universal, depois dessa sim. divergência que houve ou que existe, Ok. acabaram de ficar em casa, sem cultuar, e nessa realidade, nesse contexto que se vive, aqueles que se revêem na ala mãe ou na ala filho, como é que vai ficar essas almas tão feridas? Muito obrigado. Eu diria que 80% desses fiéis já estão a voltar. Tanto é que domingo, se os senhores puderem ver nas redes sociais, nós tivemos aqui mais de 8.000 pessoas, só aqui na Catedral do Maculusso. Muitos desses já estão a voltar. É bem verdade que esse conflito de mais de 2 anos fez com que muitos ficassem em casa, desanimassem, e se calhar até outros estão indo em outras religiões. Nós estamos a orar por esses fiéis. Nós temos um programa em curso denominado o resgate de todos os fiéis que se afastaram da presença de Deus. E nós, dentro daquilo que é o nosso potencial espiritual, nós sabemos que eles vão todos voltar. Nós estamos a fazer o nosso trabalho e, dentro daquilo que é o nosso trabalho, nós cremos que vamos conseguir, sim, resgatar todos os fiéis. E os irmãos que estão do outro lado, os fiéis que estão do outro lado, se eles acham que lá estão bem, para nós o importante é que estejam bem. E aqueles que estão conosco, se estão bem, o importante é que estejam bem. Nós não queremos entrar no mérito da questão de ala A ou ala B. O que nós queremos é o bem para os nossos fiéis, o estado espiritual dos nossos fiéis, é isso que importa. Obrigado. Obrigada, Bispo. Jornal Na Mira do Crime. Está aqui na sala. Rádio Escola. Está ultrapassada. Platina Line. Também está ultrapassado. Tem mais algum jornalista que não colocou uma questão que esteja aqui na sala? Creio que não. Bispo, eu não sei se o senhor quer fazer mais algumas considerações. Por favor. Muito obrigado. Nessas minhas últimas palavras, queria agora, com todo respeito, com toda reverência, me dirigir ao nosso executivo angolano, em especial o senhor presidente da República, como já o fiz domingo, durante o culto de Páscoa, que olhe para a aflição do povo da Igreja Universal. Povo esse que, durante 2 anos, estava impedido de cultuar, e povo esse que entende que uma das pessoas, se não a única, que pode ajudar na mediação desse conflito é a Sua Excelência, o senhor presidente Manuel Gonçalves Lourenço. Gostaríamos que desse uma atenção especial aos mais de 500.000 fiéis que a Igreja comporta em todo o território nacional. Esse povo clama que justiça seja feita, e o senhor bem colocou quando disse que deixa a justiça fazer o seu trabalho.
A justiça foi feita, o pronunciamento do juiz é que não há provas de que aqueles que estavam no banco dos réus cometeram tais crimes. O nosso povo está muito feliz porque a justiça foi feita e hoje estamos podendo cultuar, estamos dentro dos nossos templos e esperamos que não haja turbulência, violência por parte das nossas forças públicas. Esperamos que respeitem a nossa fé, a nossa convicção e a nossa crença, e porque a Igreja tem um papel fundamental na apaziguação dos espíritos. Estamos em um momento sensível que antecede as eleições em agosto, e a Igreja tem um papel fundamental que é orar por todos os angolanos, para que os jovens, os senhores, as mamães e todos aqueles que se fazem ou que se sentem cidadãos desse país possam, em agosto, exercer o seu direito de cidadania em paz, em harmonia e com serenidade. Quero também agradecer a todos os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus, que sempre se manteram num espírito de disciplina, isso que nos caracteriza, não cometeram violência, não invadiram templos e sempre se mantiveram firmes e fortes na sua convicção de fé. Quero agradecer também às igrejas e líderes espirituais que oraram por nós. Quero agradecer a todos os intervenientes da nossa política, da nossa praça política de Angola, que também deram e têm dado uma atenção especial a essa problemática da Igreja Universal. Quero agradecer também aos senhores jornalistas que têm acompanhado todo esse fenômeno da Igreja Universal do Reino de Deus, e espero que daqui para frente todo esse problema que envolve a Universal seja ultrapassado para o bem de todos os angolanos, de toda a sociedade e também para o bem em particular dos nossos fiéis. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe Angola. Obrigado. Obrigada, Bispo. Muito obrigada a todos os presentes, obrigada a todos que nos acompanham através das redes sociais e da Fé TV. Nós damos então por terminada a nossa conferência de imprensa. Bispos e pastores, o nosso muito obrigado.